A nossa viagem segue com destino a Madrid e vou contar como foi o nosso voo. Passei boas horas assistindo a filmes e depois acompanhando as informações sobre o voo em tempo real. Tivemos 2 refeições, o jantar, pouco depois da decolagem, e o café da manhã, já próximo ao pouso. Pude ver um lindo nascer do sol, dando início ao nosso segundo dia de viagem. Pegamos apenas uma leve turbulência pelo caminho e passou rápido. A primeira parte de terra que sobrevoamos foi a de Portugal, mais precisamente Lisboa. Pouco menos de 1 hora depois, já estávamos pousando suavemente em solo espanhol. E assim, a aventura em Madrid começou. Sejam bem-vindos ao Tríplice Flix. O desembarque foi aquele atropelo. Todo mundo querendo sair ao mesmo tempo para chegar logo na imigração e recuperar as bagagens. E se a gente desse bobeira, acabava ficando bem para trás. Fora da aeronave, a gente ia imaginando como seria a imigração. Seriam tão exigentes quanto dizem? O caminho todo estava muito bem sinalizado. Isso aí, chegamos em Madrid, aeroporto Barajas. Foi bem fácil chegar ao ponto migratório. Ainda bem que não perdemos tempo pelo caminho, porque a fila, que era grande, ficou muito maior depois que chegamos. Para nossa surpresa, a migração foi muito tranquila. Não fizeram nenhuma pergunta e nem pediram nada, além dos passaportes. Próximo passo: recuperar as bagagens. O terminal era tão longe que tinha até um trem interno para nos levar até lá. Mais uma vez, muito bem sinalizado. Segue a peregrinação da bagagem. O aeroporto de Madrid-Barajas é enorme e quem tem viagem aqui precisa ficar atento ao terminal e colocar um bom tempo para o deslocamento. Fomos procurando o painel de informações das esteiras e encontramos uma funcionária da Latam que nos indicou o número. Sim, São Paulo, Guarulhos. 6. Graças. Deu tudo certo e seguimos para o desembarque. Muito bonito e moderno o aeroporto. Para irmos até Madrid, havia várias opções. Escolhemos o trem, por ser barato e pelo fato de nosso hostel ficar próximo à estação Atocha. Bastou seguir a sinalização Renfe, que é a empresa de trens. Fui até o terminal automático e comprei os bilhetes. Foi tudo muito fácil e usei o cartão de débito, que funcionou perfeitamente. O custo total foi de 6,20 € para 2 pessoas. Depois, foi só descer e esperar o próximo trem. Até aqui tudo muito fácil, muito bem sinalizado, tanto a estação, o aeroporto também bem sinalizado, né? Então não tivemos dificuldade nenhuma. Muito bom.
estação de trem da Renfe, terminal 4 do aeroporto de Barajas, e pegamos o trem em direção a Atocha Cercanías. Como era a estação inicial, deu para pegar um bom lugar e ficar junto às bagagens, porque depois foi enchendo de gente. Chegando à estação, foi só seguir o fluxo. Atocha é uma das principais estações e dela partem trens para vários destinos espanhóis. Para sair, é necessário validar o ticket na cancela. Achei que faltou melhorar a sinalização. Estava ventando frio lá fora. Pelo caminho, fomos admirando as construções e observando o ritmo da cidade. Fui seguindo as informações do GPS no celular e logo chegamos quase no final da tarde. Agora era fazer o check-in e conhecer as instalações. É isso, chegamos aqui ao Hostel Fernandes. Mas ao centro acho que é difícil. Então a gente está aqui em frente ao Museu Rainha Sofia. Ufa! Agora vamos arrumar as coisas aqui e partir para comer. Esse é o nosso quarto aqui no Hostel Fernandes. Então nós temos ali, ó, ar-condicionado, uma micro TV, também não importa, né? E aqui a tomada 220 no padrão europeu, espelhão, uma torneira, 2 sabonetinhos, é um lavabo, né? Temos aqui 2 toalhas também, lixinho, esse provavelmente é um detector de fumaça, e aqui nós temos armários, que nós já ocupamos 2 portas de armário. Aqui na parte de cima, tudo livre, né? Então a gente vai colocar as malas vazias lá em cima. Muito bem. Ainda nós temos controles de luz. Muito bem. A cama é uma cama de metal. Ali é a parte da calefação. Tem feito muito frio aqui em Madrid. Um criadinho mudo e uma pequena mesinha com cadeira. Muito bom. Esse daqui é o banheiro compartilhado do Hostel Fernandes. Muito bom, limpinho, cheiroso. Então aqui nós temos um gelzinho antisséptico, toalheiro, as padrões de tomada, né? Esse padrão aqui é o europeu. E aqui nós temos também, ó, secador automático de mãos, chuveiros, água quente, água fria, bem fácil de comandar, um chuveirinho e a ducha principal. E olha, muito bom, surpreendeu pela qualidade. A localização já sabia, né? Porque é uma localização muito boa, em frente ao Museu Rainha Sofia. E fizemos as malas. Vamos agora fazer umas compras, comprar víveres, aproveitar e explorar o mercado. Vamos ver como é que estão os preços, né? E as opções que a gente tem. Vamos lá. Sair.
tarde. Vamos pra rua. O pessoal tá com muito frio, o rosto tá todo quentinho lá no rosto. Mas aqui a previsão é de fazer uma temperatura aí de 5 graus. Tocamos, abrimos. E as primeiras imagens nós temos aqui do Museu Rainha Sofia. Realmente está friozinho, né? Um friozinho, mas um friozinho agradável, tolerável. Então, beleza. Olha só, aqui uma grande praça, muito bonita. E vamos conhecendo aqui as atrações. Está muito perto aqui da estação da Atocha. Entra aqui um quiosque de turismo, muito legal. Tem Wi-Fi aqui previsto. Aqui a grande estação Atocha. Que bonito. Os bikes de aluguel. Como funciona? Nós temos então uma tarjeta anual de 25 euros. Ocasionais aqui, primeira hora 2 euros, segunda hora 4. Meio caro, né? Pois é. Mas opções. Horário do rush agora. O pessoal tá em peso indo pra estação Atocha. Bonita essa estação, né? Muito bonita. Vamos subir aqui a rua rumo ao mercado. Não é muito longe, também não é muito difícil aqui, porque eu não vou nem sair da praia. Dá uma temperatura agradável ainda, né? Só quando dá um ventinho que complica a situação. Mas estamos indo. Plaza do Imperador. Uau! Aqui do outro lado, Museu Nacional, Centro de Arte Rainha Sofia. Essa aqui é a entrada principal, né? E o rosto ele fica na entrada secundária. Tá fazendo promoção já, final do inverno. Santuário Maria Auxiliadora. Posto de gasolina. Os valores. Estamos aqui no Mercadona, Mercado de Santa Maria. Onde temos de bom. Vamos lá então no Mercadona. Na verdade, mais um mercado público. E aqui está Mercadona. Supermercado 20% integral. Pra gente é bolo, pra eles é biscoito. Esse aqui é do, se eu não me engano, é do próprio marca interna do mercado. Croissant. Um cacau. Vamos ver aqui a parte dos iogurtes.
O preço por litro tá 1,16. Interessante, né? Com passeio. Não, e esse carrinho aqui é muito louco, né? Ele vai em todas as direções, né? Vamos andar do lado, do outro. Vamos pegar esse queijo aqui, ó. Vamos fazer um sanduíche. As compras, vamos passar aqui no caixa. Isso daí, ó. E aí? Quanto será que vai sair tudo isso? Essa não foi? Ok, graças. Caramba, a mulher do caixa foi muito rápida, fala muito rápido também. Ficou meio que enrolou um pouco. E essa compra que eu fiz deu R$9,65. Eu comprei o iogurte natural com 6, deu R$1,05. Leite integral 91 cêntimos, né? O queijo é aquele queijo pastoso, tipo Filadélfia, R$1,39. O suco, aquelas 6 unidades ali, de 200 ml, saiu R$1,40. O queijo sanduíche saiu em R$25. O pão integral R$1,80 e o croissant com cacau R$1,85. Total €9,65. Foi proveitosa nessa vinda, né? Vamos habituar aqui com os preços. Aqui, por exemplo, ó, tem refrigerante 90 cêntimos, água 50 cêntimos. Rapaz, tá esfriando aqui agora. Caindo bastante temperatura. As cores ficam muito bonitas à noite. E o que a gente pode perceber é justamente esse cuidado com a parte turística, né? Então, nós não temos fiação exposta, está muito mais bonito. Olha só. E passando aqui pelo mesmo relógio, 19h23, e nós temos 11 graus. Se tiver positivo, tá bom. Tem que fazer uma sessão de fotos noturnas aqui, deve ser maravilhoso. Olha só, estação Atocha. Muito bonito, né? O Passeio do Prata também deve estar com iluminação fantástica. A placa comemorativa, ó, Plaza del Imperador Carlos V. O pessoal anda sem olhar, né? Eles têm que ficar atento por todo mundo aqui. Olha, as bicicletas, as vermelhas estão em carregamento, as verdinhas carregadas, prontas para serem colhidas. Ah, aqui ó, é o terminal de turismo. Será que eu consigo internet grátis aqui? Vou dar uma olhadinha. Tarara. Porque, falar a verdade, vamos ver aqui ó, Madrid, ó, sumiu. Tô conectado,
Nada. Tem no museu ali. Depois a gente vê isso. O importante é chegar em casa. Só o elevador panorâmico aí do museu. Uma praça interessante. Uma coleção nova aqui estreando no museu. Olha lá, Reina Sofia, pessoal fazendo fila já, ó. Que agora à noite é o ingresso gratuito, das 19 às 21. Só falta o nicho ali. Pois é. Espera só um pouquinho, são 19h28. E voltando aqui ao hostel. Na verdade é um hostel, diferente do hostel. Olha lá, Hostel Fernandes. Muito bom, gostei muito desse hostel aqui. E aqui embaixo, ó, uma cafeteria. Uma vaquinha ali, propaganda. Vamos entrar. Porta pesada. Beleza. Muito bem. Essa primeira etapa concluída com sucesso. Agora só bônus. Vamos pegar nosso elevador clássico. Vamos só. Fechamos, primeiro andar. Segunda chave do hostel. Abrimos. Hostel Fernandes. Essa outra chave. Ok. Estamos dentro. No próximo episódio, conhecendo Madrid. As primeiras impressões num tour cheio de descobertas. Não perca! É isso aí, um grande abraço e até breve!